Pastor José? Graça e paz, irmãos. Amém? Estamos alegres porque estamos obedecendo a Deus, estamos cumprindo a sua ordenança de fazer discípulos e batizá-los. Essa é a ordem de Jesus. Então, para nós, essa noite é uma noite especial, uma noite bastante calorosa. Mas eu quero convidar você para abrir comigo a sua Bíblia, Romanos capítulo 6, vamos ler versículos de 1 a 5. Romanos 6, versos de 1 a 5. Nos diz assim a palavra de Deus: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados ou unidos juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Vamos orar. Senhor Deus e amado Pai, Senhor, te louvamos e bendizemos a Ti, rendemos a Ti toda a honra e toda a glória. Tudo, ó Pai, deve ser para a honra e glória do Teu nome. Só o Senhor é digno, ó Deus, e nós queremos nessa noite exaltar o Teu nome. Pedimos que nos ajude, guarde nossos corações, ilumine nossos pensamentos, ó Deus, e que estejamos abertos para ouvir Sua voz. Estamos pedindo que fales conosco, abençoe cada um de nós, cada família aqui representada, é a nossa súplica, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos tentar, nessa breve meditação dessa noite, responder as seguintes perguntas sobre o batismo. O que é o batismo? Por que ser batizado? E para quem é o batismo? Ou seja, quem pode ser batizado? Será que o batismo é para qualquer um, de qualquer forma, de qualquer maneira, em qualquer período da vida da pessoa? Como entender isso à luz das Escrituras? Gostaria então que você ficasse atento. Creio que na medida que nós formos caminhando nessa meditação, essas perguntas ficarão respondidas. O que é o batismo? Para quem é o batismo? Por que ser batizado? Então, o batismo em si, podemos dizer e devemos dizer que o batismo é uma ordem de Jesus. Ele deu uma ordem, faz parte das duas ordenanças que o Senhor Jesus deixou para a sua igreja. Páscoa não é algo que nós temos obrigação de comemorar, Natal não é algo que nós temos obrigação de comemorar. Se nós não realizarmos nenhuma dessas festas, não tem problema nenhum, mas duas coisas somente o Senhor deixou para a sua igreja: ceia do Senhor, celebração da ceia, e o batismo. Então, é uma ordem de Jesus para quem? Para todos aqueles que pregam o Evangelho. Quem prega o Evangelho deve conscientizar a pessoa que creu em Jesus, que ela deve ser batizada, e é uma ordem para aquela pessoa que creu, que ela deve ser batizada. Portanto, nós batizamos quem? Nós batizamos aqueles que querem voluntariamente ser batizados. Batizamos aqueles que um dia creram no Senhor Jesus. Mateus 28 nós percebemos ali a ordem de Jesus, Mateus 28, 18, que nos diz assim: Jesus está dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Pregamos, ensinamos as pessoas, elas se tornam discípulos de Jesus quando elas creem em Cristo, e depois, na sequência, o que vem? Batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, note bem, a pessoa precisa ter condição para entender o Evangelho, tomar uma decisão por Cristo e, na sequência, ser batizado. Não posso dizer aqui, agora vou batizar. Quem aí quer ser batizado, levanta a sua mão. Às vezes, na empolgação, uma multidão, algum outro vai querer vir, vai querer chegar e entrar, e às vezes pode ter até um bêbado aí, isso acontece mesmo, né? Eu quero também, pronto. Você não tem critérios, você está abrindo para qualquer um, sem nenhum entendimento, você não pode dizer não para aquela pessoa, então você está levando a coisa de uma forma equivocada.
Então é preciso a pessoa ter condições de entender o que é o Evangelho, crer no Senhor Jesus. Então, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lá em Atos dos Apóstolos, nós encontramos o apóstolo Pedro dizendo que nós devemos batizar em nome de Jesus, e por causa disso, algumas pessoas entendem que o batismo correto é tão somente em nome de Jesus. Não, mas o batismo em nome de Jesus, qual é? É esse que ele deixou aqui em Mateus 28, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pedro não estava ali dando uma nova fórmula do batismo. Pedro estava realmente falando batizar em nome de Jesus, é batizar conforme ele ordenou, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o versículo 20 vem a sequência, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, batizamos as pessoas, ensinamos a guardar a outra ordenança, a ceia do Senhor, a andar nos caminhos do Senhor, a crescer no conhecimento da palavra do Senhor, a se tornar um evangelista, compartilhar a sua fé com os outros. Então, as pessoas vão crescendo, e vão crescendo pela pregação da palavra de Deus. A palavra precisa ser exposta para que aqueles que creram e foram batizados possam crescer, porque quando você crê em Cristo, uma pessoa crê em Jesus, ela nasce de novo, ela é uma criança na fé, um bebezinho. Ela vai recebendo leite da palavra e depois ela vai compreendendo as coisas mais difíceis da palavra de Deus, e ela vai crescendo ao ponto de poder compartilhar aquilo que ela recebeu com as demais pessoas. De maneira, então, meus irmãos, que quando uma pessoa, ouvindo o Evangelho, ela reconhece que é uma pecadora, porque isso é importante, você tem que ter a convicção de que você está enfermo e precisa do remédio. A Bíblia nos ensina que o Espírito Santo convence a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando ela ouve o Evangelho, se o Evangelho é pregado de fato, de verdade, então é trazido à consciência da pessoa que todos são pecadores. Ela precisa de ouvir isso. Todos pecaram. Não há nenhum de nós que seja bonzinho. A Bíblia diz que não há um justo, nenhum sequer, Romanos 3:10. Então, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, ela ouve o Evangelho. Ela reconhece que ela é uma pecadora. Reconhece que ela precisa desesperadamente do perdão de Deus. E ela reconhece também, pelo Evangelho, que apenas o sacrifício de Jesus é suficiente para livrá-la da condenação. Deus, Pai, não aceita nenhuma outra oferta como pagamento pelos nossos pecados, a não ser o sacrifício do seu Filho, pois Jesus foi o único homem que não pecou e por isso não merecia a morte. Ele morreu a nossa morte. O único que pode nos substituir é Jesus. Por isso, a nossa fé para sermos salvos precisa ser depositada totalmente na pessoa de Cristo. Então, quando a pessoa reconhece isso, que Jesus tão somente é suficiente para livrá-la da condenação, e chegando nesse entendimento, ela é tomada no seu íntimo por uma ação do Espírito de Deus, ela é tomada por uma atitude de arrependimento, e aí ela declara a sua fé em Jesus Cristo para a sua salvação. Então, essa pessoa passa naquele momento a ser um cristão. Nenhum de nós nasce cristão. Não nos tornamos cristãos pela vontade dos nossos pais, por rituais que os nossos pais praticaram conosco. Não, isso não nos torna cristãos. Mas no momento em que a pessoa reconhece os seus pecados, se arrepende, reconhece que Jesus pagou pelos nossos pecados na cruz e ela crê em Cristo, é a partir desse momento que ela se torna um cristão. Então, você não se torna cristão pelo ato do batismo. O batismo não torna ninguém cristão. Se alguém é batizado simplesmente por uma questão religiosa, o máximo que aconteceu foi um banho. E se for hoje um banho gelado, nada gostoso, né? Não refrescou nada. Ou melhor, refrescou bastante, mas não refrescou a situação dela diante da justiça de Deus. Não resolveu nada. Ela continua nos seus pecados, pois o batismo não lava. A água do batismo não lava os pecados de ninguém. Mas quando ela creu em Cristo, sim, foi naquele instante, antes mesmo de ser batizada, é que ela passou a ser um cristão e recebeu o perdão de Deus.
E quando isso acontece, o que a pessoa pode fazer a partir daí? A partir daí, então, ela pode demonstrar para todo mundo que ela foi convertida a Jesus, convertida das trevas para a luz, convertida da sua própria vontade para a vontade de Deus, convertida da confiança nas suas obras para se salvar, para a confiança na obra que Jesus fez na cruz. Ela foi convertida dessas coisas para aquela coisa. E ela pode declarar isso, demonstrando que foi salva por Jesus através do batismo. No batismo, então, ela está publicamente confessando que Jesus é o único Senhor e Salvador da sua alma. É o momento do batismo que ela tem essa oportunidade de fazer isso publicamente. De forma, então, meus irmãos, que o batismo público, o que ele é? Ele é uma representação externa de algo que já aconteceu no íntimo da pessoa. Quando ela chega a ser batizada aqui nas águas, precisa de ser porque ela já foi batizada no coração dela. Ela já creu em Jesus Cristo, ela está publicando a sua fé em Cristo. Então, ela creu em Jesus e, por isso, ela quer assumir Jesus publicamente através do batismo. Por que é importante você assumir Jesus publicamente a partir do batismo? Essa é uma confissão pública. Você está dizendo, eu não me envergonho de Jesus. Eu venho alegremente aqui dizer para todo mundo que eu vesti a camisa, eu pertenço a esse time, eu estou junto, eu sou daqueles que creram em Jesus para ser fiel até a morte, porque eu tenho a certeza que eu tenho do Senhor uma coroa da vida. Então, venham pedradas, venham críticas, venham o que for, venham provações, tentações, mas eu criei em Cristo Jesus. Como o apóstolo Pedro disse quando Jesus, em João capítulo 6, pregou um sermão bastante duro e as pessoas começaram a ir embora, todas foram embora, ficaram só os apóstolos. Jesus virou para os apóstolos e disse, vocês querem ir embora também? Pedro virou para Jesus e disse, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna. Ou seja, sem o Senhor, nós não temos esperança nenhuma. Então, o batismo é para aqueles que sabem, creem nisso, que fora de Jesus não há esperança. Por isso, eles têm a consciência que vale a pena estar com Cristo, ainda que seja até a morte. Eles são fiéis. Porque Mateus, capítulo 10, versículos 32 e 33, Jesus disse assim, todo aquele que me confessar perante os homens, e o momento de batismo é a oportunidade de você confessar publicamente a sua fé. Todo aquele que me confessar perante os homens, me assumir perante os homens, eu também o confessarei junto ao meu Pai que está nos céus. Mas todo aquele que se envergonhar de mim perante os homens, eu também vou me envergonhar dele perante os céus. É uma das razões pela qual nós não batizamos crianças também, porque nós tiraríamos da criança essa oportunidade de publicamente declarar a sua fé. A pessoa, se você foi batizado pequeno, respeitamos todas as crenças nesse sentido, mas estamos colocando nossos argumentos aqui. Você foi batizado, fizeram algo por você, não foi você que fez. Você não teve o privilégio de dizer, Jesus, eu creio no Senhor, eu estou aqui contigo, venha o que vier. Estou crendo no Senhor para sempre e eternamente. Podem vir lutas, perseguições, tribulações, mas eu estou contigo, Cristo Jesus. Eu sei em quem eu estou crendo. E eu quero publicamente dizer para todos isto. Esse é o momento que alguém vai dizer, não me envergonho do Senhor Jesus. E sabe o que mais? Essa palavra batismo é uma palavra que não foi traduzida para o nosso idioma e ela é entendida para nós apenas como esse momento aqui religioso, momento de um ritual religioso, do batismo. Mas se você procurar lá no dicionário e for no grego, da onde vem a palavra batismo, vem da palavra baptizo, do grego, o significado dessa palavra é submergir, ou seja, afundar, inserir, colocar dentro de alguma coisa, imergir alguma coisa. Então, coloca lá dentro, você colocou algo dentro de outras coisas. Esse é o significado, entende? Batismo significa isso, submergir, colocar dentro. Por esta razão, então, é que nós realizamos o batismo conforme aquilo que a palavra quer dizer. A palavra batismo quer dizer mergulhar, quer dizer afundar, quer dizer colocar dentro. Então, nós submergimos, então, a pessoa
totalmente. Eu acho que nesses dias frios assim, as pessoas iriam gostar muito de um batismo só um pingo d'água na cabeça, né? Mas esse não é o batismo bíblico que nós entendemos que deve ser. E esse batismo, sendo totalmente mergulhado nas águas, esse batismo representa aquilo que nós lemos hoje lá em Romanos 6. Se você está com a sua Bíblia aberta, Romanos 6, versículos 4 e 3, preste atenção nesses versículos 4 e 3, que diz assim: ou não sabeis que todos quanto fomos o quê? Todos quanto fomos batizados, sua tradução diz, batizados em Jesus, eu estou no versículo 3, todos quanto fomos batizados em Jesus, fomos o quê? Batizados na sua morte. O que é a palavra batizado mesmo? Inserido. Entendeu? Faz sentido agora isso aí? Inserido, fomos mergulhados, fomos colocados dentro dele, na hora da cruz da morte. Quando cremos em Cristo, não é na hora do batismo aqui, da água que isso acontece, não, é no momento que nós cremos em Cristo. Nós somos batizados em Jesus, fomos pela fé colocados dentro de Jesus, porque cremos que Ele pagou o preço do nosso pecado na cruz. Então aquela morte foi como se nós estivéssemos morrendo, nós estávamos em Cristo quando Ele morreu. As flechas foram cravadas nele, nós fiamos de trás dele. As flechas que eram dirigidas a nós por causa dos nossos pecados, as flechas da justiça de Deus, pois Deus, sendo justo, Ele tem que condenar todo o transgressor da lei. Nós somos transgressores, merecedores da condenação, mas nós cremos em Cristo. E o Pai disparou as flechas, e as flechas que seriam cravadas em nós, as flechas da justiça de Deus, cravaram em Jesus. Nós somos colocados em Jesus quando nós cremos. E o versículo 4 diz assim: de maneira que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos também nós em novidade de vida. Então, quando cremos em Cristo, fomos colocados em Jesus. E quando Jesus morreu, nós morremos com Cristo. Representa isso, o batismo representa, morremos com Cristo. E quando Jesus ressuscitou, nós ressuscitamos com Cristo para uma nova vida, não a mesma velha vida de pecado sem propósito que nós vivíamos antes, porque sem conhecer o dom de Deus, do perdão, da eternidade, do amor de Deus, sem conhecer a justiça de Deus, sem conhecer nada, nós vivíamos na ignorância, vivíamos fazendo o quê? A nossa própria vontade, a vontade da carne e dos pensamentos. Nós não tínhamos um propósito para a vida, um propósito eterno, meus irmãos. A vida para nós era o aqui e agora, tão somente. Comer, beber, dormir, festar, não é? Ter o máximo de dinheiro que pudéssemos. Não que algumas dessas coisas sejam erradas, não. Mas a essência da nossa vida era isso. Nós vivíamos só para isso, não tínhamos um propósito maior, não podíamos perceber a glória de Deus, nem o amor de Deus. Vivíamos no mundo mendigando o amor das pessoas, não conhecíamos o nosso próprio valor, mas quando olhamos para a cruz, reconhecemos que Deus nos amou de tal maneira que nos valorizou na cruz, pagou um alto preço por nós na cruz. E o preço não foi nada menos do que o sangue do seu próprio Filho por nós. A nossa vida se encheu de sentido, se encheu de razão. E agora já não vivemos mais como vivíamos antes, sem nenhum compromisso com Deus. O compromisso que tínhamos era com a nossa carne, com os nossos desejos. Agora não. Agora, se os nossos desejos são contrários aos desejos de Deus, nós negamos a nós mesmos, porque reconhecemos que o nosso pecado custou caro, custou o sangue de Jesus, então já não vivemos mais como vivíamos antes, temos uma outra razão para viver, fomos inseridos em Cristo, morremos com Cristo, e como Cristo ressuscitou, nós ressuscitamos com Cristo, renascemos para uma nova vida. Então é isso que está acontecendo. A pessoa que está sendo batizada precisa ser alguém, e deve ser alguém que, ao crer em Cristo, o que aconteceu com ela? Ela foi inserida em Jesus quando Ele foi para a cruz pagar pelos nossos pecados. E assim, como Jesus ressuscitou dos mortos, essa pessoa também renasceu para uma nova vida. E ela agora tem um novo propósito para a vida. Como diz o texto aqui, o versículo 4 diz isso, para que nós também andemos em novidade de vida.
Andemos não de qualquer forma, mas em novidade de vida. E essa pessoa tem uma nova vida e ela também tem uma nova esperança. Ela tem uma bendita esperança. Ela aguarda o momento de estar na eternidade com Cristo. Por quê? Porque os seus pecados foram, sim, perdoados em Jesus. E ela tem agora essa certeza da sua salvação. Não é arrogância, nem prepotência dela dizer que ela foi salva e tem certeza, porque ela não está confiando em si mesma. A sua certeza vem em confiar nas promessas do Senhor Jesus, na palavra. A sua certeza vem em confiar não nas suas obras para se salvar, mas em confiar na obra perfeita que Jesus fez na cruz. Portanto, a confiança dessa pessoa está na palavra. Romanos 8:1 diz: portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação, não há juízo, não há julgamento para aqueles que creram em Jesus. Por que não? Porque todo o juízo que era nosso caiu em Jesus. Quando? Quando arrependemos dos nossos pecados com vergonha diante de Deus e dizemos: Deus, eu não quero viver essa vida, mas eu creio que o seu Filho pagou o preço da minha condenação e eu creio nele. Quando há esse arrependimento, essa fé, não há mais condenação. Romanos 5:1 ainda diz assim: sendo, pois, justificados pela fé. O que é isso, justificados pela fé? Sendo declarados justos diante da justiça de Deus através da fé no preço que Jesus pagou na cruz. Então, sendo, pois, declarados justos pela fé, o que nós temos? Temos paz com o juiz, temos paz com Deus, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Podemos entrar no Santo dos Santos, na presença de Deus, sem que a justiça de Deus agora tenha que nos condenar. Por que a justiça dele não vai nos condenar se nós não somos perfeitos? Porque a justiça dele já caiu sobre o Filho dele, lá na cruz. E quando eu crio no Filho dele, o sacrifício do Filho dele passou a valer para a minha salvação, para o meu perdão. O que eu tinha que pagar diante da justiça de Deus, Jesus pagou. Por isso que nós chamamos Jesus de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que pagou pelos nossos pecados. E aquele que creu, ele tem essa convicção. Porque João 5:24, Jesus diz assim: aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, preste atenção nisso, ouve a minha palavra e crê, tem a vida eterna. Não entra em juízo, passou da morte para a vida, é um assunto resolvido. E Jesus ainda disse em João 11:25, eu, Jesus, sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, essa pessoa tem uma nova e bendita esperança, e ela pode, em alto e bom som, declarar isso. Não é uma obrigação religiosa, um costume que passa de pai para filho de maneira cega, a pessoa tem que fazer porque o pai obrigou. Não queremos que os nossos filhos venham aqui e façam um teatro aqui para agradar os seus pais. Nós procuramos dizer bem claro para eles, é um compromisso seu com Deus, no momento que você creu no Senhor Jesus. Lógico que vamos fazer todo o possível para passar a eles as nossas convicções, dar a eles o nosso exemplo de fé e confiar na ação do Espírito Santo sobre as suas vidas. De maneira, então, meus irmãos, que o ritual do batismo não é um ato, como já disse, não é um ato que torna a pessoa um cristão. Mas esse momento do batismo aqui, ele é uma maneira daquela pessoa que já é um cristão reconhecer publicamente que foi convertido a Jesus Cristo ao ouvir o Evangelho. E o Evangelho é isso que nós estamos pregando para vocês. O que é o Evangelho? O Evangelho é isso. Cristo morreu por causa dos nossos pecados e pelos nossos pecados, para pagar pelos nossos pecados. Ele morreu verdadeiramente, ele foi sepultado e ele ressuscitou ao terceiro dia e há de voltar para buscar os que nele creem. Esse é o Evangelho, simples assim. Você precisa reconhecer a si mesmo como um pecador necessitado da obra vicária de Cristo. O que é isso? Obra vicária? Obra substitutiva. O vicário de Deus, Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, deu a vida por nós. Quando você crê, você recebe, então, de Jesus a salvação, quando você ouve o Evangelho. De maneira que não é o batismo exterior, ritualista, que limpa os pecados da pessoa, mas a pessoa é limpa, ela é perdoada por meio da fé na pessoa de Jesus, fé no preço que Jesus pagou na cruz. Lembre comigo uma coisa, quando Jesus estava na cruz, havia dois ladrões,
um de um lado, um do outro, e aqueles dois ladrões podem representar a humanidade. Um deles zombou de Jesus, não quis saber nada com Jesus, e diz para ele: se tu és mesmo o Filho de Deus, desce dessa cruz, e salve a você mesmo, e salve a nós também. Mas o outro disse: você não reconhece o seu pecado, nem estando na condenação que você merece. Nós estamos aqui porque nós merecemos, mas ele não fez coisa alguma de mal. E virou para Jesus e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Creu em Jesus. E naquele mesmo instante, porque aquele homem creu, o que Jesus disse para ele? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. De forma que ele não foi batizado, mas foi salvo. Ele foi sim batizado. Como assim? Ele foi inserido no corpo de Cristo, na morte de Cristo, naquele momento em que ele creu. Naquele momento em que ele creu, a justiça de Deus que deveria cair sobre ele, caiu sobre Jesus. Então, dessa forma espiritual, ele foi batizado. Mas ele não foi batizado para declarar publicamente, como nós temos o privilégio de fazer aqui, declarar publicamente a sua fé. Então, naquele instante, para aquele homem na cruz, o sacrifício de Jesus valeu como pagamento pelos seus pecados. E eu quero concluir essa mensagem dizendo para você, você que está conosco nessa noite, que está ouvindo também o Evangelho, então você também está sendo chamado a considerar a sua fé. Você já entendeu o que é o Evangelho? O Evangelho é esse anúncio de que foi preciso que Deus descesse aqui, o Verbo se fizesse carne. Jesus é Deus, o Emanuel, o Deus que se fez homem. A nossa situação era tão séria, nós não podíamos fazer nada para nós mesmos, que Deus teve que descer aqui, viver como um de nós. Jesus viveu como um de nós, foi 100% homem e 100% Deus. E ele nunca pecou, e por esta razão, por nunca ter pecado, ele não merecia nenhum castigo, mas ele se entregou na cruz para receber todo o nosso castigo. Pagou o preço dos nossos pecados. Esse é o Evangelho. Foi sepultado, morreu, foi sepultado e ressuscitou, provando que ele é mesmo Deus. Se ele não tivesse ressuscitado, não teria valor nenhum, não é? Seria como um de nós, mas ele ressuscitou e subiu aos céus e há de voltar. Quando você crê no Evangelho, você é salvo. Então, nessa noite, você está sendo chamado pelo Evangelho para refletir sobre a sua fé. E pensando nisso, você já creu em Jesus para a sua perfeita salvação? Você já está seguro de que você é um salvo? Se Deus te chamar agora, se você for agora para casa e infartar, eu não quero que isso aconteça com você de forma alguma, mas pode acontecer, não é? Se você for agora para casa e infartar, você tem certeza que você estará nos céus com Deus? No que você está confiando para ser salvo? As suas obras não te salvam? Não confie nisso. A sua religião não te salva, nem o teu batismo te salva. Ainda que tenha sido pelas águas, eles não lavaram os seus pecados. O que lava os seus pecados é o sangue de Jesus. No que todo esse tempo de religião você tem confiado? Efésios 2, 8 e 9, a palavra de Deus nos diz assim: é pela graça de Deus que vocês são salvos. O que é a graça? É um favor que Deus faz por nós sem nós merecermos. Que favor é esse? Está lá em Romanos 5, 8. Está escrito assim: mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Jesus Cristo ter morrido por nós, sendo nós o quê? Batizados, bonzinhos? Não. Sendo nós ainda pecadores. Esse é a grande prova do amor de Deus por nós, meus irmãos. Então, quando nós cremos no Senhor Jesus, nós recebemos dele a salvação. Então, você já creu para a sua salvação? Já está seguro de que é salvo? No que você está confiando para ser salvo? Lembre de Efésios 2, pela graça que vocês são salvos. E isso não vem de vocês. É um dom de Deus, não vem das vossas obras, das vossas penitências, da vossa crendice religiosa, não vem dos seus esforços, não vem de vós, é um dom de Deus, é um presente que Deus dá para quem? Aquele que se arrepende e crê na suficiência do sacrifício de Jesus para ser salvo. Se você não creu em Jesus dessa forma,
Creia em Jesus, pois é a única forma de você entrar nos céus. Foi Jesus mesmo que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ou seja, se não passar pela cruz, se não passar pelo preço que eu paguei, eu, Jesus, paguei, não há jeito de você resolver a sua situação diante da justiça do Pai. Porque todo o castigo da justiça do Pai, que era para você, caiu sobre mim na cruz. Por isso só eu posso salvar você. É Jesus, meus queridos. Só Ele pode te dar a salvação. Você já creu em Jesus? Se você partir hoje sem estar confiando plenamente em Jesus, não há solução para você. Por isso a palavra de Deus diz: se hoje ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações. Crê no Senhor Jesus e você também será salvo. Então, se você hoje está entendendo o Evangelho, está hoje mesmo colocando a sua fé em Jesus, considere então agora o próximo passo, o batismo. Primeiro, crê em Jesus para a sua perfeita salvação. E se você morrer sem ser batizado, não preocupa com isso. Você já é um salvo. Mas se você permanecer mais alguns anos aqui, mais um tempo aqui, uns meses aqui, vem para a classe de batismo, vamos começar logo uma nova classe. Por esses dias nós vamos começar uma nova classe de batismo, para você entender plenamente o que é esse privilégio de confessar Jesus publicamente e fazê-lo com toda a vontade, toda a compreensão, né? Então, desça as águas do batismo. Creia primeiro em Jesus. E se tiver tempo, seja batizado, porque é uma ordem, é uma oportunidade para você declarar para todo mundo: eu sei em quem eu tenho crido, eu estou esperando Jesus voltar, vir me buscar. Assim, as pessoas também que estão testemunhando o seu batismo poderão crer. O batismo é uma forma também de nós pregarmos para as pessoas. Creiam, como eu criei. Venha para Jesus também, como um dia eu tive o privilégio de vir. Então, creia hoje, se você não creu. E você também será salvo. Vamos orar? Nosso Deus e nosso eterno Pai, nós te agradecemos pelo privilégio que temos, Deus, de estarmos juntos, reunidos aqui. Poder, Senhor Deus, meditar na Tua palavra, poder realmente pregar o Evangelho, ouvir da pregação do Evangelho, entender claramente, Deus, o que é necessário para que os nossos pecados sejam perdoados, tão somente arrepender dos pecados e colocar a nossa fé em Jesus Cristo, no preço que Ele pagou por nós. Abençoe a todos que aqui estão. Se porventura alguém que não tenha convicção da salvação, nós pedimos que o Seu Espírito fale em seus corações, ó Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.